algumas das questões que estão muito relacionadas com a inovação, elas podem inspirar muito o governo, né? Então a gente acha que é fundamental a gente poder estar participando ativamente de um evento como esse, que na minha modesta opinião ela coroa assim todo um trabalho que vem sendo feito nem tanto pelo governo ao longo dos anos, mas principalmente pelos empreendedores que, junto com a universidade, junto com a sociedade civil organizada, é um grande responsável por a gente ter aqui em Santa Catarina talvez o ecossistema de inovação mais dinâmico e mais maduro do país. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia, Jimmy. Correria, episódio Summit do 2023. Estamos prontos? Estamos prontos para mais um? Vamos lá, vamos embora. Recebendo hoje aqui grandes convidados com a gente, né? Primeiro cumprimentar o Marcelo Woloski. É o dono da casa? Exatamente, está nos recebendo aqui no Stand Tem Visto, né, Marcelo? Obrigado pela presença. Ora, boa tarde. É sempre um prazer aí, parceria inédita no Startup Summit, né? Isso. Jogando para a plateia e a Ana do Economia Ana C. do Economia C também. Que Super também sucesso, né? Isso, que também tá aqui com a gente. Ana, obrigado, né, por participar de mais esse episódio. Obrigada de novo. E todos nós recebendo aqui o Marcelo Fed, secretário de Inovação do Estado de Santa Catarina. Obrigado, prazer. Quase que a gente não consegue agenda com ele, inclusive. Ele é mas muito difícil de agenda. que corrida, né? Em época de Summit ainda, né? Evento desse tamanho, todo mundo querendo conversar com o Fed. Não, obrigado, cara. Obrigado por dar um tempinho pra gente aqui. Imagina, estou à disposição de vocês. Prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, no Jogando pra Plateia. A gente esteve juntos no estúdio. Pois é. Pessoal, corre lá no canal do Jogando pra Plateia. Tem lá um episódio falando especificamente o Fed contando com o Fed. a história dele. Tem fortes emoções lá. Já vendi tijolo? Já vendeu tijolo. Tem essa Vou história assistir lá. esse episódio. Que história. Isso. Tem que assistir, tem que assistir. Tem que assistir. Bom, a gente está então participando aqui, fazendo acontecer o Startup Summit 2023. Fed, do ponto de vista de inovação, a secretaria é uma secretaria nova, a gente já falou muito sobre isso, né? Até inclusive no outro episódio. Como é que é o desafio de aproximar o governo de um ambiente tão disruptivo quanto esse, com tudo acontecendo ao mesmo tempo? O que isso está significando para você enquanto secretário e para o projeto de secretaria que a gente tem hoje aqui no Estado? Então, é muito importante, né, a nossa participação aqui, essa aproximação que tu bem colocou. É um desafio, porque o timing de governo e o timing da inovação são completamente diferentes, né? Isso não é desse governo, é da máquina pública, né? Exato, é a esfera pública, né? Tem um timing diferente. De modo geral, por mais que você queira, você leva um tempo ainda para conseguir realmente implantar. E isso é fruto da nossa cultura, da burocracia que o Brasil possui, então realmente é muito difícil. Agora, por outro lado, a agilidade, algumas das questões que estão muito relacionadas com a inovação, elas podem inspirar muito o governo, né? Então a gente acha que é fundamental a gente poder estar participando ativamente de um evento como esse, que na minha modesta opinião ela coroa assim todo um trabalho que vem sendo feito nem tanto pelo governo ao longo dos anos, mas principalmente pelos empreendedores que, junto com a universidade, junto com a sociedade civil organizada, é um grande responsável por a gente ter aqui em Santa Catarina talvez o ecossistema de inovação mais dinâmico e mais maduro do estado, do país, perdão, né? Então, para a gente poder beber dessa fonte é muita inspiração para tentar, de alguma forma, levar isso para dentro da administração pública, a bem do Estado, né? A bem da prestação do serviço, da melhoria da prestação do serviço para a sociedade. Claro. E, de outro lado, especialmente para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem como uma das funções não só, de um lado, incorporar inovação no serviço público e, de outro lado, criar políticas públicas que possam fomentar o desenvolvimento econômico pela inovação. Um evento como esse também é muito importante, porque a gente tem a oportunidade de estar se relacionando com os principais atores, identificando quais são as dores dos atores, para que a gente possa criar políticas que realmente possam impactar positivamente o ambiente de negócio e a sociedade como um todo. O evento como esse tem uma oportunidade de atrair tanto atores do Estado, como também atores privados para chegar e sentar na mesma mesa para trocar ideias? Isso acontece? Incrível, porque assim, são os 27 estados que estão presentes aqui. A gente tem 4.000 startups convivendo aqui. Quando você fala em ter 9.000 pessoas que pagaram para estar aqui, a gente começa a ter uma dimensão do que é um evento como o Startup. O que movimenta, né? O que movimenta e o engajamento. Assim, mais do que o movimento financeiro que a gente costuma auferir, né, tem
a capacidade que todo mundo convivendo junto aqui tem de gerar riqueza para a sociedade, né? Não é pouca gente que pagou para estar aqui, trocando ideias, tentando se relacionar, criando network. E que também não se limita só ao evento, né? Como acontece os happy hours, os eventos de manhã que não acontecem aqui. Né? Exatamente. Aliás, eu fui ontem, a Ganinha organizou, eu achei que eu achei que o bar estava lá e aí chegou o pessoal, no final das contas tinham mais 150 pessoas, sei lá quantas pessoas, que foram todas que estão no evento, capitaneados pela Ana e que estiveram lá trocando experiência e talvez seja tão rico quanto o evento, essas reuniões paralelas que estão acontecendo. Ô, secretário, e também tem um fator aqui que acontece e a gente não consegue medir, né? Quantos negócios vão surgir a partir daqui, inclusive que ficam no estado de Santa Catarina. É um negócio que hoje a gente estava vendo aqui de manhã, já nitidamente ia ter aporte de capital, investimento realizado nas startups. Realmente uma loucura, que foi a sensação que eu tive quando eu cheguei aqui agora de tarde. Já tinha deals. Quanto tempo tu levaria para acessar tantos empreendedores ao mesmo tempo, né? Sim. Não, e os empreendedores que têm a oportunidade de encontrar 50 fundos de investimento, né? Sem falar o que tem espalhado aí de capacidade de investimento. E às vezes é tão difícil a gente acessar, né? As pessoas, vou tentar marcar uma reunião lá em São Paulo com um fundo tal. Esquece, né? Geralmente não acontece. Tá aí tudo aqui. O cara se esbarra aqui. É impressionante isso. Do ponto de vista de uma empresa de investimentos, né? De um fundo, Marcelo, obviamente a Invisto está sempre procurando boas oportunidades para apostar, para investir, para acreditar. Eu imagino que esse momento em que tem um monte de peixe pulando na água, assim, é um desafio também saber lidar com tudo isso, né? Se conectar com toda essa galera. É difícil, né? E a Invisto é chata, né? A gente escolhe poucas empresas para investir, né? Eu digo que a gente é um fundo chato, né? Ou muito criterioso, né? Enquanto tem fundos que são mais maleáveis e tem uma política de investimento mais diversificada. E nessa hora não tem certo e errado, né? Tem as convicções de cada um. Mas o que eu acho mais legal é que talvez o propósito da Invisto aqui nesse evento é dar um give back para essa comunidade de empreendedores. Infelizmente, hoje a gente tem falta de capital para a quantidade de empreendedores e empreendedorismo que os nossos estados, Brasil afora, proporcionam, né? Então, quando a gente junta 25 fundos de investimento para se apresentar para os empreendedores, é isso, cara. Tá aí, ó, tem dinheiro e falta dinheiro. E esse é um assunto que a gente também, que eu sei que o FET está preocupado, né, e interessado em resolver ou melhorar, né, as condições para que a própria iniciativa privada entre no Esse é no até um jogo ponto aí, legal, assim, Fete. O que o empreendedor pode esperar de uma Secretaria de Inovação como a que você está capitaneando e qual é a proposta de valor que a Secretaria quer entregar para o ecossistema também? Não, maravilha. Bom, assim, o Santa Catarina Inovadora, que é o programa que a gente lançou, que o governador Jorginho Melo lançou há um pouco mais de 3 meses atrás, ele é um conjunto de ações articuladas em basicamente 7 áreas, né? Dessas 7 áreas, não vou falar todas as 7 áreas para vocês, mas assim, pegando o gancho na tua pergunta, por óbvio, eu diria que tem 3 áreas que realmente são grandes gargalos do setor de inovação e que são justamente aonde a gente quer depositar mais esforço para a geração de uma política pública de impacto. A primeira é na formação de capital humano, né? Isso é um grande gargalo Gente mesmo, gente. Né? Você tem hoje um déficit de 10 mil identificados, um déficit de 10 mil vagas em aberto no setor de tecnologia. Nossa. Se for levar isso para dentro da economia... todo o público do Startup Summit empregado, aqui, né? empregado ganhando 2,5 vezes a média do trabalhador brasileiro. Sim. Tá? Isso é um dado importante. O segundo é o seguinte, esses 10 mil pessoas são aquelas pessoas do setor de tecnologia. Se for na VEG hoje, tem 900 profissionais de tecnologia trabalhando dentro da VEG. A demanda da VEG, por novos profissionais, desenvolvedores, etc. Não está nessa conta. Sim. Se for na linha Círculo, o seu Leopoldo tem lá mais uns 200 caras trabalhando lá na Lince. Se você for considerar o setor tradicional que contrata profissionais de TI, generalizando o profissional, talvez esse número triplique hoje. Eu ia dizer isso, pode até triplicar Pode até triplicar esse número hoje, né? Então, assim, ao longo dos próximos 3, 4 anos, esse número vai chegar a 100 mil pessoas.
se a gente for considerar aí Claro. as expectativas. No setor de tecnologia, que foi a pesquisa que foi contratada pela CAT, esse número já seria de 30 mil vagas em aberto daqui a 3 anos, só no setor de tecnologia, né? Então esse é um grande gargalo. O que a gente está construindo junto com a CAT, com a Federação das Indústrias, com o SESC, enfim, com vários atores que têm experiência nessa formação de capital humano, Entra 21, enfim, uma série de atores que têm competência nisso. Uma jornada de formação de competências técnicas e socioemocionais que comecem provavelmente ou preferencialmente, na educação básica. E a gente começa a despertar para um letramento digital dessas pessoas para que quando ela entre no mercado de trabalho, ela já tenha pequenas adequações para poder preencher essas vagas que estão em aberto hoje, né? Então, esse é um tema muito... que o governador gosta muito. Ele escolheu a educação como a sua grande bandeira, né? Lançou uma universidade gratuita, lançou uma educação empreendedora, e agora a gente está trabalhando no SCTEC para complementar essa jornada para preencher pelo menos essas 30 mil vagas que existem hoje, que vão estar disponíveis nos próximos 3, 4 anos. Então esse é um dos grandes pilares nossos dentro da Secretaria. O segundo é a questão da revisão dos incentivos que o Estado tem, dos programas de fomento e de incentivo econômico que o Estado de Santa Catarina tem hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um programa do governo do Estado que atende o setor industrial, que chama-se PRODEC. PRODEC é um programa que tem pelo menos 25 anos e que ao longo desses 25 anos já viabilizou algumas dezenas de bilhões de investimentos. O PRODEC é um financiamento do setor empresarial a partir do ICMS. Então, basicamente, ele diz o seguinte: olha, em vez de eu pagar 100 hoje, eu vou pagar 25 e 75 eu vou pagar daqui a 48 meses. O que esse programa financia? Ele basicamente financia infraestrutura, obras de construção civil e máquinas e equipamentos. Mas ele não financia, por exemplo, programa de inovação aberta. P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Ele não financia P&D, não financia programa de inovação aberta, ele não financia a formação de capital humano. Então, assim, o que hoje é gargalo para o aumento da competitividade, ele não financia. Máquina e equipamento. Não tem linhas específicas para onde está doendo. Ele não se... Na exatamente. fronteira, né, dessa... Tu entendeu? Então ele continua... Daí quando tu vê o número de operações de PRODEC nos últimos anos, tu vai ver que vai diminuindo sistematicamente ano a ano, tanto em número de operações, como principalmente no volume de valor emprestado. O ano passado ficou fora da curva porque, em função da pandemia, aquilo acumulou muitos projetos. E aí tu teve um salto. Mas depois ele já volta para a normalidade, esse ano ele já volta para a normalidade. Notadamente, tem uma fadiga de material num programa como esse, porque foi ficando antigo. Claro. Quando foi criado há 25 anos atrás, o que determinava os grandes gargalos talvez fossem construção civil, de fábrica, máquina e equipamento, obra de infraestrutura. Os ativos eram tangíveis, né? Tangíveis, hoje são tangíveis. As necessidades do mercado são outras. Entendeu? E imagina o impacto de um percentual pequeno de um volume desse destinado a empreendedorismo, inovação aberta e... Exatamente. É absurdo, né? É absurdo. Eu trago sempre o exemplo da VEG, sabe, e Marcelo, porque para mim a VEG ela é uma marca que todo mundo conhece, né? Sim. E assim é muito fácil a gente tangibilizar o que significa isso. Você pegar a VEG no ano passado, ela investiu alguma coisa como 570 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Ela faturou no mesmo período 30 bi. Desses 30 bi, 50%, portanto 15 bilhões, vieram de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos nos últimos 5 anos. Ou seja, ela investiu 2,5 bilhões e faturou 15 bilhões de reais. Quando tu pergunta lá para o Harry e para o Décio quanto que o Estado contribuiu para isso, ou qual foi o incentivo que o Estado deu para ela investir os 570 milhões, ele vai te dizer nada. Sim. Zero. E daí quando tu pergunta assim, cara, se eu te desse um incentivo, que foi o que o Marcelo falou, né? Se eu te desse um incentivo, para que número isso iria? Cara, não sei te dizer, mas com certeza fazer seria muito mais. Por um ajuste, simples ajuste de rubrica da finalidade que aquele incentivo A nossa dá. proposta, por exemplo, é igualar o PRODEC ao que a FINEP financia. Então, o sujeito que for lá fazer um financiamento de um projeto de inovação, não é do setor de tecnologia, pode até ser do setor de tecnologia, mas do projeto de inovação, o sujeito vai acessar 2 financiamentos. A FINEP, que é o dinheiro mais barato que existe, pensando em financiamento, né? Não em venture capital. Não, mas é mesmo. Mas o dinheiro mais barato que existe e um programa desse de incentivo do governo do Estado. Então, pô, aí tu começa a ter volume de investimento para A fomentar isso. A fomentar isso, porque daí eu vou botar o setor produtivo, a gente tem feito um esforço muito grande de pelo menos uma vez por semana estar conversando
com o setor produtivo tradicional, pô, eu tive ontem com o Ingo Fischer, tive ontem com o Gilberto Heisman, já tive com o Décio Conrari, com o Altair Silva. Então, assim, a gente tem feito uma jornada com essas empresas para identificar se isso realmente faz sentido e colocar isso no papel e fazer com que o setor produtivo tradicional possa co-investir a partir de incentivos do Estado no fomento à inovação, que foi o que o Marcelo colocou. E o terceiro é justamente a questão dos outros financiamentos que não surgem a partir simplesmente de programas de incentivo. Isso aí, a Invisto tem nos ajudado muito. O que a gente está fazendo? A gente está criando uma grande plataforma de aceleração da inovação, né? Aí a gente pegou aqui e começou a levantar assim, quais são as fontes de funding que existe, né? Enquanto tu pergunta isso para o empresário, aqui é um chute, mas é futuro da nossa conversa, né? Eu diria que 95% das empresas de Santa Catarina conhecem BNDES e FINEP. Só. Mas daí quando tu começa a ver o seguinte, eu tenho FUST, FNDE, Banco Mundial, CARF, BID, Venture Capital, Private Equity. FGTS, eu tenho P&D Anel, sabe? Quando tu começa a ver quanto isso tudo gera e tu transfere isso para um agente financeiro que, juntando com determinadas garantias que já existem, por exemplo, o FGI do BNDES, o FAMP do SEBRAE, o próprio Fundo de Aval do Governo do Estado de Santa Catarina, te permite uma multiplicação dos recursos que a gente está captando, tu vai ver que hoje a gente conseguiria montar uma grande plataforma de financiamento para a inovação que já está em 2 bi. Eu diria assim, nós já conseguimos identificar 2 bi. Esse é um exercício que a gente vem fazendo. E qual que é a dificuldade? A dificuldade que a gente tem é o seguinte, é a gente conseguir colocar isso dentro de uma plataforma única para que o sujeito, quando for financiar determinado tipo de inovação, não interessa para ele se vem do FUST, do P&D da ANEL ou do FNDE. Ele vai acessar uma linha de crédito que ele pode financiar em condição diferenciada, boa parte delas não reembolsáveis. Sim. Por exemplo, o P&D Anel não é reembolsável. Aí quando tu vai ver quem acessa o P&D Anel é a VEG. Porque ela tem estrutura, ela tem, né? Mas o pequeno empresário pode acessar igual. Então esse é um terceiro ponto que a gente está... Tem um lado da informação, que é o lado não está disponível, né? Não está disponível. Ele não consegue acessar isso. Cara, hoje eu já tenho 20 diferentes fundings. 20. E se tu perguntar coisas que a Invisto trouxe para nós numa contribuição a esse trabalho, né? Rota 2030. Pô, ninguém nunca ouviu falar no Rota 2030. Entendeu? Mas isso aí é um programa que, cara, todas as empresas do setor automotivo têm que destinar um valor, um X% da receita corrente líquida para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E ninguém atua nessa frente. São oportunidades que não estão sendo usufruídas como poderiam. Zero. Estão sendo usufruídas. Então, e essa ideia é que a Secretaria faça, apoie as empresas através de uma plataforma? Como é que isso está sendo viabilizado? O primeiro trabalho é a gente consolidar todas as fontes disponíveis, todos os agentes financeiros do Estado que podem trabalhar e todas as garantias que precisam ser dadas. A gente colocar isso tudo dentro de uma grande plataforma, para que as pessoas possam, num único local, ter ideia do que dá para fazer. Claro. Né? Esse é o primeiro desafio. Depois é contratualizar isso e botar isso dentro de uma esteira para que esteja disponível realmente para as pessoas. O primeiro que o governador Jorginho vai fazer é o Pronamp Inovação. Pronamp Inovação, mais 60 dias, o sujeito pode acessar recurso de financiamento de até R$500 mil, 12 meses de carência, 36 para pagar, juros de FINEP, que é 4% ao ano, mais TR, que é 1, ou seja, dinheiro dado. Eu tive com o Celso Panceira lá na FINEP, eu disse para ele o seguinte... O pessoal diz que é juro negativo. É juro negativo, porque se tu jogar isso no tempo é negativo. Sim, eu disse para ele que ia pegar um dinheiro desse aí para trocar cheque de posto de gasolina. É tão barato que sim, entendeu? E o Estado, pô, além cheque é fogo em cheque. Eu ia fazer esse comentário, mas não fiz. Fica a idade do sujeito. Entrega a idade do sujeito. Aí, então, assim, esse é o primeiro dessa grande plataforma que a gente está montando que vai estar disponível para as pessoas. O Estado paga os juros durante a carência e o Estado dá a garantia. Porque para financiamento de inovação, a grande dificuldade é a composição das garantias. O Estado oferece garantias. Como é que é a segurança desse processo de garantias? É uma coisa uma coisa que tem que ser negociada? Tem um propósito? Como é que a coisa da garantia é feita? Então, nesses casos específicos, ele segue a mesma lógica do Pronamp Nacional. Então, tu tem lá um acordo entre o agente financeiro, a fonte de recurso e o fundo de aval dado, entendeu? Que aquilo, no caso do fundo de aval do Estado de Santa Catarina, boa parte do recurso vem de capital próprio do Badesc e juros sobre capital próprio para a equalização da taxa de juros.
Então esses são os dois. Agora, a contratualização deve ser automática, para que eu não precise, vou contratar um financiamento aqui, vou ligar lá para o Badesc para ver se ele me dá... Não ter que customizar cada negócio, né? Não, o agente, teoricamente, vai fazer, Já digamos... sai tudo pronto. Isso, mas ele teria que verificar a capacidade de crédito da pessoa, se ele está pendurado em algum lugar, ou coisa parecida. Quer dizer, tem que fazer uma... Segue a mesma lógica do É a mesma financiamento, não lógica. tem nenhuma diferença, entendeu? Não, eu tive a oportunidade de ir esses dias também a convite da secretaria ir no Badesc, visitar o Badesc, conversar com a diretoria que recém assumiu lá também. Existe uma boa vontade enorme assim de burocratizar, padronizar processo para que o empreendedor não fique esperando 180 dias por uma resposta. Pô, vamos aprovar em 60, liberar em 90. Sabe, não é? São pequenos detalhes, né, que vão ajudar o empreendedorismo de maneira geral. A gente também às vezes fala muito de software, TI, que é esse ambiente aqui, mas, cara, o que tem de inovação no interior do nosso estado aí, em todas as áreas, né, Fete? Assim, então, né, um estado diverso como esse tem inovação em todas as frentes. Eu queria entender essa parte da consciência, porque você está falando ali que, de repente, esses agentes, teoricamente, estão começando a verificar, vamos tentar fazer em 60 dias, facilitar as empresas. Essa consciência está sendo construída através desse processo todo que a gente tem de inovação e os eventos, as coisas estão construindo? É isso que está fazendo essa transformação? É um pouco da ação da CAT? Eu acho que eles também estão querendo ouvir, né? Acho que esse é o primeiro. Foi muito importante assim, querer ouvir, e quando o cara entende a dor, ele trabalha para resolver aquele problema. Eu pelo menos senti isso aí. Eu acho que é isso mesmo, sabe, Marcelo? Assim, os agentes financeiros, as fontes de financiamento estão muito aderentes, muito abertos a ouvir a demanda não do setor de tecnologia, mas da inovação como um todo. Vou dar um outro exemplo que eu também tenho vivenciado nos últimos dias, né? P&D Anel. Então, assim, P&D Anel é o seguinte: toda empresa que é geradora, transmissora, distribuidora de energia tem que obrigatoriamente investir 2,5% da receita corrente líquida em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ao longo dos anos, a verba de P&D tinha a regulamentação da norma de P&D, ela dizia o seguinte: eu só posso utilizar esse recurso para iniciativas que são inéditas. Então, se eu não tivesse uma iniciativa que fosse inédita, ainda que ela fosse um melhoramento, ainda que ela fosse, de alguma forma, aumentar a competitividade do setor como um todo, eu não poderia receber esse recurso. Com o tempo, foi se percebendo o seguinte, com a articulação do ecossistema, das empresas que orbitam em torno do setor elétrico, das startups que fazem parte desse setor, dessa vertical, etc. Foi se entendendo o seguinte, cara, essa norma de ineditismo ela não faz nenhum sentido. E aí agora, em junho, o que a ANEEL fez? Mudou a normativa. Então, hoje o ineditismo é 0,5 de uma nota 10. Sim. Então, tu abre um leque absurdo de oportunidades de empresas que podem, de startups que podem ser financiadas com recursos não reembolsáveis a partir de P&D da ANEEL. Isso surgiu disso que o Marcelo está falando, da articulação, do amadurecimento das fontes de financiamento em relação à dinâmica do setor de tecnologia e da dinâmica da inovação. Claro. Não, perfeito, Marcelo. Acho que é esse o recado que a gente quer passar, né? A maneira como o Estado está provendo esforços e o empreendedor pode se encontrar e ser também suportado, né? Ter suas iniciativas fomentadas e apoiadas por esse caminho. Eu acho que o grande recado realmente, na realidade, é que a gente o pessoal está ouvindo. Comunicar isso mais. O pessoal está ouvindo, literalmente está buscando ajudar, fazer parte do processo de inovação, né? Todos os atores. Eu acho que é o bacana desse processo que a gente está construindo. Eu acho que vale também ressaltar, né, que a gente agora tem um grande nome, né, que quer ouvir, né, as empresas. Eu vejo o Marcelo aí viajando muito, esteve em Blumenau também e está realmente, vou estar né, semana que vem lá de novo. Legal. Tá escutando, né, e tá se propondo, igual, né, tu falou, existem 20 aí fontes de pegar recursos e o pessoal só conhece 2, 3. Então, realmente a informação, né, precisa ser divulgada. Show. Isso. Evangelização, né? Ô, Fete, só uma última pergunta. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro a criar uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, isso está certo? Inovação? Não. Não. Não, outros estados têm. Pela primeira vez o Estado de Santa Catarina tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. Que chique. E muita gente querendo copiar também, não? Como é que é? Cara, a gente tem... Vem te procurar como modelo, assim, os outros estados? Não. Na verdade, assim, ainda alguns não. sim, né? Alguns sim, mas mais a gente tem procurado se inspirar em experiências bem-sucedidas de outros estados, né? Qual que é a boa referência aí no Brasil?
Cara, eu gosto muito do que foi feito em Minas Gerais, no modo geral. Santa Catarina. Eu gosto muito do que o governador Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul. Bacana. Eu acho que é talvez, assim, em termos de evolução de ecossistema, nos últimos anos, o que o Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul tenha sido mais visível, assim, né? Talvez ninguém tenha evoluído tanto nos últimos anos quanto o Rio Grande do Sul. Não sei. Mas de qualquer forma a gente vai tentar buscar o nosso modelo próprio. Eu tive falando há um tempo atrás, a Odd Cunha. O Odd Cunha é um sujeito que foi secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul no governo da Ieda Cruzes. Ele fez o plano de ajuste fiscal do Rio Grande do Sul lá atrás, foi ele que coordenou. Depois ele foi diretor do JP Morgan, foi economista do BTG Pactual. Então, e ele é um cara que é meio mentor assim, do Eduardo Leite lá, né? E ele chamou muito a atenção dele, numa conversa que eu tive com ele, o fato de, na nossa estratégia de inovação que o governador Jorginho está implantando, nós colocarmos o setor produtivo no centro da estratégia. Isso para ele foi uma coisa que chamou demais a atenção, porque é difícil você conseguir linkar o setor produtivo tradicional com uma estratégia de inovação. Claro. Né? É um desafio muito grande, mas na percepção dele, se nós conseguíssemos deixar isso de pé, nós teríamos um modelo muito próprio nosso. E poucos estados talvez tenham condição de fazer isso pela realidade econômica que o Marcelo colocou de Santa Catarina, né? Eu tenho um agronegócio muito desenvolvido no Oeste, eu tenho um setor madeireiro e moveleiro muito desenvolvido no meio Oeste, eu tenho um setor metal mecânico muito desenvolvido no Norte, eu tenho um setor de equipamentos elétricos muito desenvolvido, eu tenho um setor de tecnologia muito desenvolvido. Então, assim, essa diferença de modelos econômicos de cada uma de uma região, talvez seja o que permita que a gente tenha com segurança levar um projeto desse adiante, sabe? Legal. Sensacional. E com certeza a gente vai... Todo mundo quer ajudar a fazer isso acontecer, né? E isso também é um diferencial de Santa Catarina. É isso. É isso aí. É verdade. Vamos ter que fazer outro podcast, né? Esse aqui Exato. vai ter que encerrar aqui. A gente vai ter que fazer outro episódio. Os conteúdos da secretaria estão disponíveis em qual rede? Se o pessoal quiser acessar, quiser ver o que vocês estão fazendo. Então, a gente tem a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso LinkedIn, SCTI, @SCTI. Tá. A gente tem o nosso site, né, que está disponível também, scti.sc.gov.br. E a ideia é que a gente, na medida que a gente avance com esses programas, SCTEC, o Novo Prodec, o Programa de Aceleração de Inovação, a gente possa colocar isso tudo dentro de um grande portal de informação da Secretaria. Aí a gente está construindo isso para... Secretaria é muito nova, né? A gente efetivamente tem 5 meses. Muita né? coisa para O fazer. pessoal tá cobrando já pra fazer todas as entregas, né? Meu Deus do céu, todo mundo quer que resolva todos os problemas. Né? Mas é isso aí. Muito obrigado, Eu que Fed, agradeço. pelo Obrigado. tempo aqui com a gente. E obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado, Ana. A gente tem mais papos para fazer com o Marcelo, com a Ana aí pela frente do evento. E, sem dúvida, você conseguiu aproveitar aí bastante informações para trazer para a tua realidade de empreendedorismo. Se não segue a gente ainda, segue o Jogando para a Plateia nas principais redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Agradecer a Invisto, a Economia SC, nossos parceiros aqui no Startup Summit 2023. E a gente se vê no próximo episódio Jogando pra plateia, gente. para a Falou, Plateia. até mais. Tchau, tchau.